Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aparentemente, a história de uma mulher que se aproximou de Jesus e que ungiu seus pés ou a sua cabeça está presente nos 4 evangelhos. Contudo, o do Evangelho de Lucas se destaca de uma maneira muito especial, a ponto de termos dúvida se trata da mesma história. Os 3 outros evangelhos, Mateus, Marcos e João, narram que isto aconteceu na cidade de Betânia, num banquete em Betânia. Mateus e Marcos insinuam que quem fez objeção ao gesto da mulher foram os discípulos, as pessoas que estavam ao redor de Jesus. O Evangelho de São João diz que foi Judas Iscariotes. Unicamente o Evangelho de São João diz que foi na casa de Lázaro e que a mulher que fez o gesto foi Maria. Maria, não diz Maria Madalena, nem coisa nenhuma além disso. Maria, a irmã de Lázaro. Eram 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta. Maria, a irmã de Lázaro. Em nenhum dos outros 3 evangelhos se menciona qualquer condição de pecado. A questão dos outros 3 evangelhos é o desperdício do perfume, do óleo, daquilo que se está oferecendo a Jesus.
No de São João, Judas Iscariotes chega a dizer que aquele perfume serviria para dar para os pobres, embora o Evangelho diz que esta não era a realidade do seu pensamento. Somente o Evangelho de Lucas menciona que se trata de uma pecadora, da qual não menciona o nome, e também não afirma ser na casa de Marta e Maria, ou ser em Betânia, mas afirma que seja na casa de um fariseu, chamado Simão, conforme Jesus menciona. O Evangelho de São Mateus também menciona o nome Simão, mas diz que Simão era o leproso. Aqui diz que era Simão o fariseu, um fariseu. Então a questão do gesto da mulher em relação à sua condição de pecadora só aparece no Evangelho de São Lucas, no qual não se menciona o nome da mulher de maneira nenhuma. Diz certa mulher conhecida na cidade como pecadora. Feita essa explanação, só para mostrar que existem certas conclusões indevidas que servem de pretexto para transformar Maria Madalena numa pecadora, que seria esta aqui, e que seria Maria Madalena, porque o nome Maria é mencionado no Evangelho de São João. Estas conclusões não têm uma base, pelo menos nos textos do Evangelho. Aqui se fala de uma pecadora, mas não diz quem era essa pecadora. Também não diz qual era o pecado, mas provavelmente se tratasse de uma vida de pecado de uma pessoa entregue à prostituição. Provavelmente. O texto dá margem para entender isso, inclusive pelos gestos da mulher. Mas a questão está entre Simão e Jesus. E nele nós nos colocamos em relação com Jesus, como se nós fôssemos Simão, o fariseu ali. O fariseu que era qualificado por ser um cumpridor da lei, uma pessoa de bem, não um pecador. Pelo contrário, uma pessoa admirável, uma pessoa estimada, uma pessoa de bem. Normalmente nós nos vemos assim, como pessoas de bem, pessoas que não fazem grandes injustiças, não cometem grandes pecados ou grandes traições, nem à fé, nem aos seus compromissos. Bons cidadãos. Somos Simão. Não somos a mulher pecadora. A maior parte de nós não se vê assim. Pecador público. Todo mundo sabe que ela é pecadora. Ela mesma o reconhece. Por isso mal se aproxima dele, chega por trás. Ela não é como um dos convidados que está ao lado de Jesus, como quem conversa com ele, mas como quem se aproxima com reverência, com humildade e com um verdadeiro desprezo de si mesmo até pela condição de pecador, com sinceridade, reconhecendo o seu pecado. Nós deveríamos parecer com a mulher nestas atitudes, de nos aproximarmos de Jesus com reverência, com humildade, com o desprezo de si mesmo, no sentido de reconhecer que nós não somos bons, que nós somos pecadores. Esta atitude da mulher é exemplar para nós, como Jesus vai colocar ainda mais em evidência. O que Jesus faz diante do pensamento deste homem, Simão, que consigo pensar, ele não é profeta nada. Parece que ele não sabe reconhecer uma pecadora, e olha que é uma pecadora pública, todo mundo sabe da história. E ele parece não perceber isso. Sim, ele percebe. Acontece que ele acolhe o gesto da mulher. Ele acolheu o gesto da mulher. A mulher o acolheu e ele a acolheu também. Não é que ele fosse indiferente ao pecado de maneira nenhuma. Tanto que ele termina o Evangelho dizendo: teus pecados estão perdoados. Ele sabe que a mulher é pecadora. E por isso perdoa os seus pecados. Ele não está enganado quanto a ela.
ele também não despreza Simão. Fala com ele com certa amizade. Simão, tenho uma coisa para te dizer. E conta esta história na qual, seguindo esta metodologia que tantas vezes a Escritura apresenta Jesus de maneira extraordinária, então coloca a situação como se nada tivesse a ver com o que eles estão vivendo, ou como se nada tivesse a ver com quem está falando, para depois mostrar que a história se refere a ele. Mas utilizando, neste caso, a sentença pronunciada no final da história pela própria pessoa. Certo credor tinha 2 devedores, Simão. Um devia 500 moedas de prata, o outro só 50. Como nenhum dos 2 pudesse pagar, ele perdoou os 2. Qual deles você acha que vai amá-lo mais? E Simão responde: aquele que tiver mais motivos para ser grato, aquele de quem uma dívida maior foi perdoada. Uma dívida maior foi perdoada, ou seja, o que deve mais vai amar mais, porque o perdão foi maior. E aí, então Jesus volta para a cena para colocar os 2 devedores. Os 2 devedores, a mulher e você. Vocês são 2 pecadores. Aqui não é uma pecadora e um santo, 2 pecadores. Acontece que você deve pouco e ela deve muito. Qual será mais grato ao ser perdoado? Eu perdoo os 2. Qual de vocês será mais grato? Pela resposta dele, ela. E Jesus vai demonstrar: tu julgaste corretamente. Agora, o que tem de curioso nesse evangelho, para não me estender mais, o que tem de muito curioso é que Jesus joga com a palavra amar, fazendo prevalecer a generosidade, a gratuidade e a gratidão. A gratidão também. Veja, porque ele diz assim: tu julgaste corretamente. Tu julgaste corretamente. Por quê? Porque ele diz: o homem que teve uma dívida maior o amará mais. Aquele ao qual perdoou mais. Então, o amor aqui seria o resultado do perdão. Ele vai amar mais porque foi mais perdoado. Portanto, aqui o amor é uma resposta de gratidão, que Jesus identifica com o caso da mulher. No entanto, quando ele faz o juízo sobre a mulher, ele diz: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Neste caso, o amor aqui não é consequência do perdão, mas é causa do perdão. Ela foi muito perdoada porque ela amou muito. Então não é apenas o amor como gratidão pelo perdão, mas é o amor que provoca o perdão. É a causa do perdão. As duas coisas se misturam e Jesus joga com o amor para dizer que quem ama muito é muito perdoado e quem é muito perdoado ama muito. Ele faz um círculo vicioso de amor, de gratidão, de generosidade. Para que ele faz isso? Para fazer Simão pensar, para fazer com que nós pensemos nisso. Devemos amar muito para sermos muito perdoados, porque somos grandes pecadores. Experimentando o grande perdão, devemos amar mais ainda. Portanto, a história da relação entre Deus e nós não é a história, segundo o pensamento dos fariseus, de quem é bom, por isso Deus deve alguma coisa para ele. Mas é a história da mulher. Eu sou pecador, não mereço. Ele me perdoa, eu o amo, ele me perdoa. Rezemos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.